Beleza, então. Valeu. Meu nome é César, eu sou aluno da licenciatura de Física lá do IFMG de Congonhas e eu sou bolsista do PIBID também. E aí, nessa apresentação aqui, a gente vai ver complementar, né, a preparação de quem for fazer a prova da UBA e a gente vai ver alguns temas, né, que caem na prova. Se eu, durante a apresentação, eu deu umas travadas, alguma coisa, é porque tem hora que eu tenho que ficar aceitando aqui o pessoal que está pedindo para entrar na reunião, né, do Google Meet. Aí se eu der uma travada de vez em quando, deve ser por isso, porque eu estou mudando aqui para clicar fora da apresentação e aceitar o pessoal que está pedindo para entrar. Então, aqui, o tema dessa apresentação que a gente vai ver é uma parte da história de alguns momentos da astronomia. A gente vai ver as três leis de Kepler, a gravitação de Newton também, né, a lei universal da gravitação, vai relembrar um pouco do espectro eletromagnético, que vai ajudar a gente a entender a lei de Hubble. Então vamos lá. Começando pela a história da astronomia, a gente pode começar por essa frase aí, que é bem bacana, do Newton, né, que ele diz que se vi mais longe foi por estar nos ombros de gigantes. Ele escreveu isso numa carta para um outro físico, né, para um outro pesquisador, o Hooke. Provavelmente vocês lembram dele daquela parte da lei de Hooke, das molas e tal. Eles tinham uma disputa entre eles, né, em algumas coisas da física. Então essa frase aí é bem importante para a gente lembrar que ninguém faz nada sozinho, né? Cada passo que teve anteriormente é importante para o que foi feito em seguida, né? Então, se o Newton conseguiu fazer tudo que ele conseguiu, é porque veio muita gente atrás dele que proporcionou que isso fosse possível. A astronomia ela é considerada uma das primeiras, a primeira, né, das ciências. E porque ela era, antigamente, os povos, vamos dizer assim, primordiais, né, eles estavam olhando o céu e observando esses ciclos e essas coisas que se repetiam. Então, quando o ser humano, vamos dizer assim, primitivo, né, centenas de milhares de anos atrás, olhava para o céu e via o sol passando, quando o sol estava no céu, o céu ficava um azul claro, o ambiente ficava iluminado, e assim, isso proporcionava essa condição clara, né, proporcionava a locomoção, a caça, a coleta e essas atividades no dia a dia desse pessoal, né. Já quando ele observava a Lua, ele percebia que a Lua meio que marcava um ritmo diferente do Sol, né. O Sol, a gente mais tarde começou a chamar esse período assim, do sol do dia, depois que ele se punha como se fosse um dia, né? Mas eles não necessariamente davam esse nome. Né? E a Lua marcava um ritmo diferente. A Lua, comparando a posição da Lua noite após noite, essas primeiras pessoas notavam que ela demorava cerca de 30 dias para voltar para a mesma posição. E aí esse ciclo produziu uma noção de tempo diferente, né, daquela proporcionada pelo Sol. Então, vamos dizer assim, esse movimento da Lua é o que a gente chama hoje em dia de mês. E também, quando eles observavam atentamente, né, as estrelas bem distantes, que eram, né, ditas fixas no céu, o movimento aparente dessas estrelas, que nasciam, a cada dia nasciam alguns minutos mais cedo do que no dia anterior. Então, se num dia uma estrela que era vista no céu, no horizonte, ela à meia-noite, naquele dia ela nasceu à meia-noite, no dia seguinte ela aparecia no céu às 23 horas e 56 minutos. Aí no próximo dia, às 23 horas e 52 minutos. E na moral da história é que levava 365 dias para que essa estrela voltasse a nascer exatamente naquele primeiro instante, né, da meia-noite. Então, no início não era tão estruturado assim essa questão de dar nome para as coisas. O dia tem tanto tempo, o mês tem tanto tempo, o ano tem tanto tempo. Mas eles já tinham essa percepção que esses ciclos e esses posicionamentos observando o céu eram bem importantes e auxiliavam eles para saber quando que, sei lá, era época de cheia, era época de seca,
quando o clima ia ficar mais frio, ia ficar mais quente, quando era época de plantar, quando não era época de plantar determinada coisa. E também existem diversos registros arqueológicos espalhados por diferentes partes do planeta que indicam que a prática da astronomia não era restrita apenas a uma civilização, né? Então temos, sei lá, coisas indígenas, temos registros de povos árabes, tem o próprio Stonehenge, que é tido como um dos principais objetos arqueológicos, né, de observação de astronomia. E, principalmente no início, a astronomia era bastante ligada à religião ou a algum culto, né? A astronomia e a astrologia era meio que a mesma coisa. E só com o tempo que elas foram se separando. A astronomia foi pelo caminho mais científico e a astrologia foi para o caminho não científico, né, que está mais ligado ao esoterismo e tal, que não é ligado à ciência. Dessa forma, culturas diferentes elas criavam constelações, né, nas observações deles, eles criavam constelações diferentes. Então, por exemplo, alguns indígenas do Brasil utilizavam essas aqui, entre outras também, as constelações. Essa constelação da Ema, a constelação do Veado, a constelação do Homem Velho. E essas constelações, para os índios, eles indicavam para eles quando era a chegada do inverno ou a chegada do verão. Então, diferentes povos já observavam o céu, né? Os desenhos das constelações, aqui eu estou utilizando vamos dizer assim, os desenhos padrões, né, que é da União Astronômica Internacional. Os desenhos das constelações eles foram feitos originalmente, né, de forma arbitrária. Não tinha nenhuma assim, uma regra para se formar as constelações. As pessoas olhavam para o céu, eles achavam que, sei lá, determinada estrela, se a gente tivesse uma conexão dessa estrela com uma outra estrela, e essa região vazia aqui mais escura, ou uma região mais clara do espaço, formava algum desenho, e isso remetia a alguma coisa da cultura daquela civilização, né? Então, algumas constelações são bem abstratas, né? Tipo assim, o unicórnio. Pô, é uma forçação de barra se olhar assim e ver um unicórnio aqui, né? Mas outras a gente consegue entender melhor, tipo, sei lá, gêmeos, a gente consegue perceber melhor, tá? Consegue entender. Então, elas não têm eram formadas de forma bem arbitrária. Aqui, como curiosidade, né, eu vou mostrar uma coisa que às vezes a gente esquece, mas é importante de entender. Então, pegando, por exemplo, essa constelação de Órion aqui, as estrelas que formam esse desenho, elas não estão no mesmo plano. Elas não estão todas alinhadas no mesmo plano, né, uma do lado da outra. Quando a gente mede a distância entre essas estrelas, a gente percebe que existe uma profundidade entre elas, né? Elas estão distantes umas das outras. Então isso é importante para a gente não achar que porque a gente sempre olha num papel, né, ou na tela do computador, do celular, e vê as estrelas, e a gente imagina às vezes que elas estão, sei lá, uma do lado da outra, próximas, sempre no mesmo plano, né, em 2D, mas aí existe essa visão tridimensional, né? Uma estrela está bem distante da outra. Então é importante a gente entender isso também. Então, como eu falei, naquele exemplo que tem a constelação de Órion, né, aquela estrutura, né, das constelações, ela é meio que padronizada pela União Astronômica Internacional e que tem raízes na astronomia grega e também na astronomia islâmica. As constelações, o céu, né, é dividido em 88 constelações e vários tamanhos, e a maioria dos nomes das estrelas que a gente tinha dessa época vinham da língua dos povos árabes. Ainda na parte da história, aqui eu vou falar sobre alguns eventos ou alguns astrônomos que foram importantes, né, na história da astronomia. Aqui eu coloquei antes da Era Comum, né, que é o antes de Cristo, e Era Comum, que é depois de Cristo, que às vezes existem esses dois jeitos de se escrever, né? Hoje em dia tem ficado mais comum falar só Era Comum e antes da Era Comum.
E, então, que 600 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum, o Pitágoras já tinha uma ideia de que a Terra seria esférica. E aí, em 400 antes, Aristóteles defendia o geocentrismo filosófico, ou então, vamos dizer assim, um geocentrismo religioso, né, que não era tão baseado em observações e cálculos matemáticos, era mais uma questão de sentimento, de se achar que a Terra faria mais sentido ela estar no centro pela importância do ser humano e tal, era uma visão mais filosófica do que física, né? Em 300 anos antes da Era Comum, 300 anos antes da Era Comum, o Aristarco mediu a distância da Terra ao Sol. 250 anos antes, o Erastótenes conseguiu calcular o raio da Terra. Esse aqui é bem legal, né? Porque ele conseguiu calcular usando através das sombras de estacas no chão, dependendo de como o Sol incidia nas estacas, criavam sombras diferentes. E aí, usando trigonometria, ele conseguiu calcular o raio da Terra com um erro bem pequeno, né, do que a gente considera o valor correto do raio da Terra hoje em dia. No ano 200 antes da Era Comum, o Hipparcos mediu a distância da Terra à Lua. E aqui, né, o ano zero, onde marca o nascimento de Jesus. No ano 100 depois, Ptolomeu, que propôs um sistema geocêntrico, que é esse aqui da parte de cima aqui. O que o Ptolomeu quis com esse estruturou, né, com esse sistema geocêntrico? A Terra ficaria no centro do que era o universo, né, que a gente conhecia. Em volta estava a Lua e os outros planetas, inclusive o próprio Sol orbitava a Terra em órbitas circulares. Essas órbitas maiores circulares aqui eram chamadas de deferentes, e além dessas órbitas circulares em volta da Terra, em torno da Terra, os planetas também tinham esses pequenos círculos aqui, né, dentro das próprias órbitas, que eram chamados de epiciclos. E isso era para tentar explicar, né, tipo, alguns cálculos que eles faziam, algumas observações que eles tinham, tentando explicar por que funcionava daquela forma, né? Então eles achavam que era sim, e isso aqui fazia sentido naquela época, né? Era o suficiente para explicar muita coisa do que eles precisavam. Então, olha só o salto que teve aqui, né? Tipo, do sistema geocêntrico até o sistema heliocêntrico que o Copérnico propôs, é praticamente 1500 anos aqui. É claro que nesses 1500 anos aconteceu muita coisa também, né? Muitos acontecimentos que ajudaram o avanço da astronomia. Mas aqui também foi caracterizado por muita repressão, né, da igreja, que não deixava essas ideias diferentes, né, que eram contra os ideais da igreja aparecerem e tal. Muita gente foi impedida, né, de defender suas ideias e tal. Então, o Copérnico, em 1543, propõe o sistema heliocêntrico, que muita gente, às vezes, alguns livros dizem que nem ele mesmo acreditava, né, nesse... Ele não sabia se era realmente assim que as coisas eram, ou se era só um artifício matemático, né, que ele estava usando para tentar explicar as coisas, ou se o universo era realmente assim. Mas, enfim, então ele propôs que o Sol ficava no centro, e aí os planetas tinham órbitas circulares em volta do Sol. E ele, inclusive, colocou os planetas já na ordem já que a gente conhece, né? Então, após o Copérnico, a gente tem aqui o Galileu, que foi muito importante na observação dos planetas e de luas de Júpiter. Ele foi considerado, né, um dos primeiros a usar uma luneta, né, que não foi ele que criou, mas ele foi um dos primeiros que fez a utilização da luneta para observar os astros, observar o céu. Isso proporcionou muitos avanços. Ele, inclusive, se eu não me engano, acho que ele ficou cego ou perdeu muita parte da visão dele ao fazendo estudos do Sol, que ele ficava observando o Sol e acabou que ele perdeu visão e ficou cego. E aí a gente chega no Kepler. Antes do Kepler, eu esqueci de colocar aqui, na mesma época do Galileu e do Kepler aqui no meio, tem um cara que foi muito importante, que é o Tycho Brahe, que ele ele coletou muitos dados do movimento dos planetas e tal, e depois da morte do Tycho Brahe, o Kepler meio que herdou, né, ou sei lá, tem gente que fala que ele roubou os dados do cara e tal, mas o Kepler tinha posse dos dados do Tycho Brahe, e aí
com esses dados, o Kepler conseguiu propor que os planetas, na verdade, eles não tinham órbitas circulares, eles eram órbitas elípticas. E após o Kepler nós temos o Newton, que tem toda a mecânica, né, as leis de Newton, tem a lei da gravitação, que explicou muita coisa, foi um dos caras mais importantes, né, da ciência. E também o Hubble, que principalmente na expansão do universo, que ele vai ajudar a entender como é que isso é possível. Né? E aqui depois tem muita coisa que aconteceu ainda, né, tanto no ramo da astronomia como da astronáutica. Né? O homem o primeiro homem que foi para o espaço, o homem foi para a Lua, a observação a primeira imagem de um buraco negro, né, ou sei lá, vamos dizer assim, do entorno de um buraco negro, até hoje lá que tem um drone em Marte, né, nós estamos voando um helicóptero lá em Marte, né, um mini helicóptero, então tem muita coisa que acontece até hoje em dia. E dessas coisas que aconteceram, e esse ano completa 25 anos, e é importante principalmente para o Brasil, e é um dos temas que vai cair que pode cair na Olimpíada, é a missão Centenário, que está mais ligada na parte de astronáutica. A missão Centenário ela aconteceu em 30 de março de 2006, e ela chama Centenário, né, porque ela aconteceu 100 anos após o voo do 14 bis realizado pelo Santos Dumont. Então, 100 anos após o Santos Dumont, que é considerado, por alguns, né, consideram que ele é vamos dizer assim, o criador do primeiro avião, fez o primeiro voo, e tem controvérsias quanto a isso, né, quem foi o primeiro, ele ou não. Mas, enfim, 100 anos após o Santos Dumont, o Marcos Pontes, né, que era um tenente da Força Aérea, ele foi enviado para o espaço nessa missão em conjunto com a Rússia. Então, aqui a gente tem o Marcos Pontes, e essa aqui é a tripulação que foi, né? O Marcos Pontes, um russo e um americano. O veículo que foi utilizado para o lançamento da missão foi um veículo russo, né? Essa nave Soyuz, que é da Roscosmos, que é a agência espacial russa. Muita gente acha que o Marcos Pontes foi pela NASA, né? Mas na verdade foi uma viagem da Agência Espacial Russa. E aí o lançamento foi feito do Cazaquistão e com destino à Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional que está lá orbitando a Terra a uns 400 quilômetros, né, de distância. Diz a lenda, né, que no plano original de viagem do Marcos Pontes, o primeiro que entraria na estação espacial seria o russo, depois o americano e o Marcos Pontes. Só que aí, num gesto de simpatia e de cordialidade, o russo falou que o Marcos Pontes devia entrar primeiro, porque ele estava segurando a bandeira do Brasil e que ele não estava indo sozinho, né? Ele estava carregando o país inteiro sendo o primeiro astronauta a ir para o espaço, né? Representando o país inteiro. E aí eu pergunto, será que ele foi o primeiro astronauta mesmo? Porque o que acontece? Antigamente, né, na época da corrida espacial, na disputa da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, existia uma diferença que os americanos chamavam quem ia para o espaço de astronauta e os pessoal dos soviéticos, né, e hoje em dia os russos, chamavam de cosmonauta. Mas assim, significam a mesma coisa, né? Obviamente é o mesmo significado. Era só mais um motivo de disputa entre os dois, que achavam que tinha que dar nomes diferentes para a mesma coisa. Mas como o Marcos Pontes foi pela agência russa, talvez faria mais sentido falar que ele é o primeiro cosmonauta brasileiro, né? Não o primeiro astronauta. Mas isso é só bobagem, né? O importante é que ele foi para lá, né? Então, mas o que ele foi fazer lá, né? Ele realizou vários experimentos lá na Estação Espacial Internacional para ver efeitos que a microgravidade teria nesses experimentos que ele fez. Então foram escolhidos experimentos de várias universidades brasileiras e pesquisadores brasileiros, né, que ele desenvolveu realizou testes, experimentos lá na Estação Espacial. É comum a gente ver muita gente falar que o Brasil gastou muito dinheiro só para ele fazer turismo espacial, né? Foi lá plantar feijão no espaço, mas isso é meio que maldade, e falta de conhecimento também, né? Porque ele realizou experimentos que foram importantes realmente,
para pesquisas. E a pesquisa do feijão, né, que o pessoal fica brincando, ela tinha um caráter mais didático e educacional, que era mais voltado para as escolas. Se não me engano, os alunos das escolas podiam acompanhar o experimento pela internet. Então a ida dele foi bastante relevante, inclusive para a divulgação científica, né? O tanto de gente que se sentiu inspirada para estudar e trabalhar em ramos da ciência e tecnologia foi enorme. É uma pena que foi meio que um acontecimento pontual, né? Tomara que mais futuro essa questão científica no Brasil continue desenvolvendo, sendo mais protagonista. Eu falei ali de microgravidade, né? Porque ele fez experimentos de microgravidade, mas talvez faça sentido a gente explicar o que é microgravidade, né? Porque ele está na Estação Espacial Internacional, mas lá existe gravidade lá, né? Ela está orbitando, mas é como se eles estivessem sem ausência, com ausência de peso, né? Essa questão deles estarem como se estivessem em queda livre o tempo inteiro, faz como se fica com essa sensação de queda livre, de ausência de peso. Então isso tem vários efeitos, né, no corpo humano, em sistemas da natureza e tal. Então é bem interessante a gente poder entender como é que isso funciona. Agora entrando mesmo nas leis, eu deixei aqui um link que conta uma historinha do Kepler e tal. No final, quem quiser, eu disponibilizo a apresentação, né? Acho que não vai dar tempo de eu passar aqui todos os vídeos, mas quem quiser depois tiver curiosidade, é bem legal para dar uma contextualização, né? Quem que era esse cara e tal. Então, a primeira lei de Kepler, ou então muitas vezes chamada de lei das órbitas, ela diz que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse descrita. Ou seja, antigamente a gente achava que era uma circunferência, né? Mas o Kepler, analisando os dados de um cara que era o Tycho Brahe, ele percebeu que, na verdade, as órbitas deveriam ser elipses. E aqui eu tenho uma simulaçãozinha aqui. Só para a gente ver esse funcionamento. Aqui a gente fala que ela... Normalmente quando a gente vê em livros didáticos, né, a gente vê essa órbita elíptica bem exagerada, né? Mas quando a gente vai ver a órbita realmente, ela é quase que um círculo mesmo, quase que uma circunferência perfeita. Existe o que não permite ela ser uma circunferência perfeita, é que ela tem essa questão que dá excentricidade, né? Que faz ela ter esse achatamento. E é bem pequeno mesmo. Então a gente pode ir mudando aqui ver vários planetas do sistema solar e ver que é quase que uma circunferência perfeita, né? O Sol está no foco aqui da elipse. E para comparação, olha só como é que é o cometa Halley. É bem diferente, né? A gente vê que ele realmente é bem alongado, é uma elipse bem excêntrica aqui, né? E os planetas têm quase que uma circunferência perfeita, mas não é uma circunferência, é uma elipse. Então essa é a primeira lei, né, que fala que as órbitas são elípticas. A segunda lei, ela fala que esse segmento aqui, né, imaginário entre o centro do Sol e o planeta, essa área que forma depois de um tempo que o planeta percorreu a órbita, essa área aqui, ela depende desse ΔT. Ou seja, a área A aqui, essa área amarela, ela é igual a uma constante vezes o ΔT. Essa constante é chamada de velocidade areolar. Então isso é legal porque, olha o que acontece. Se a gente falar que essa área aqui, essa área esquerda aqui, é igual a essa área da direita, implica que esse tempo para ir para o planeta vir do ponto A1 para o B1, esse tempo ΔT, é igual ao tempo de A2 para ir para B2. Mas aí, olha só, esse comprimento aqui, né, esse tamanho desse arco aqui, esse segmento, ele é maior do que desse lado aqui. Mas se eles gastam o mesmo tempo, isso implica que o planeta tem que andar mais rápido aqui do que quando ele está andando nessa outro lado aqui. Aqui ele anda mais devagar. E aí a gente consegue ver isso também ver melhor nessa simulaçãozinha aqui.
Olha só, vou colocar aqui um valor, sei lá, qualquer aqui, só para a gente ver como é que funciona. Então, olha só, o planeta está aqui fazendo a órbita dele elíptica, e essas áreas são iguais, a área roxa com a área verde ela é igual. Só que quando o planeta está afastado da estrela, né, essa bolinha vermelha aqui seria o Sol, no caso. Quanto mais afastado do Sol ele está, mais devagar é a velocidade dela. E à medida que ele vai se aproximando, a gente pode colocar até um vetor aqui para a gente ver, a velocidade aqui no afélio, né, que é o ponto mais distante, é a menor velocidade, e a velocidade no periélio, que é a menor distância dele para a estrela, é a velocidade mais alta. Então aqui nesse trecho ele faz uma velocidade menor, e quando ele se aproxima da estrela ele tem uma velocidade bem maior. Então essa aí é legal, é a segunda lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, ela é bem bacana também. Deixa eu voltar aqui. Porque isso o Kepler gastou, acho que mais de 10 anos para encontrar essa relação aqui. E foi realizado através de muita tentativa e erro, tentando encontrar essa relação. Ele ficou fazendo conta e tentando descobrir se existia alguma relação. E o que ele descobriu? Ele descobriu que o quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio da órbita. Né? Ou seja, se a gente pegasse o período que o planeta faz em torno do Sol, esse período ao quadrado, dividido pelo raio do planeta, dá sempre uma constante. Então olha só aqui. Aqui tem os períodos e os raios de vários planetas do Sistema Solar. E nessa coluna aqui a gente tem os períodos ao quadrado e os raios ao cubo. Quando a gente faz o período ao quadrado dividido pelo raio cubo, dá 1 para Mercúrio. Se a gente fizesse a mesma conta para Vênus, também dá 1. Para a Terra, que é o padrão, né, que a gente faz o período é 1 ano e o raio é 1, dá 1 também. Para Marte dá 1, para Júpiter dá 1, Saturno dá 1. Então, o cara passou uma cara da vida dele tentando encontrar essa relação, né? Se ele fizesse só a relação de R do raio com o período, a relação era essa aqui. Do raio ao quadrado com o período era assim. Do raio ao cubo com o período. E aí quando ele fez do raio ao cubo com o período ao quadrado, ele encontrou essa reta aqui, né? Então todos os pontos aqui na reta têm o mesmo valor, né? Na equação da reta. Então essa é a terceira lei de Kepler, né? Que é o período ao quadrado é igual a uma constante vezes o raio do planeta ao cubo. Agora a gente vai falar um pouco da lei de gravitação universal, que o Newton ele partiu da ideia de que as forças que mantinham a Lua em órbita da Terra era a mesma força que fazia os objetos que estavam na Terra caírem na superfície, né? Então ele conseguiu meio que unir duas coisas, né? O movimento dos astros com o movimento terrestre. Aqui também, depois, quem quiser a apresentação, eu falei, né? Tem uma historinha do Newton, bem legal também para saber da história dele. Então, fazendo essa relação, ele descobriu que a atração gravitacional entre os corpos do universo se dava numa relação direta das massas e era inversa ao quadrado da distância que separava esses dois corpos. Então a força aqui, né, ela é igual a uma constante G, que é a constante de gravitação universal, vezes M1, M2, né, que são as massas dos corpos que estão envolvidos, dividido pela distância deles. Às vezes chama de R ou às vezes chama de D. Então isso funciona no final para os planetas também, né? Aqui tem uma questão. É muito comum a gente ver as simplificações que a gente faz, né? A gente considera que é uma esfera perfeita e a massa está distribuída de forma uniforme no planeta, né? Para facilitar as contas, mas é a mesma força. Então o F é a força gravitacional, o R é a distância do centro do corpo até entre os centros dos corpos, né? Os M's são as massas de cada corpo, e G, esse G maiúsculo, né, Gzão,
é a constante de gravitação universal. Quando Newton ele formulou isso, ele não tinha uma ideia correta, assim, certa do valor dessa constante, não. Foi só um tempo depois que um camarada chamado Cavendish, se não me engano, ele estava fazendo uma experiência para tentar medir a massa da Terra. Acho que é o primeiro registro que tem de alguém que mediu o valor dessa constante de gravitação. E ele usou um experimento que é conhecido como a balança de torção de Cavendish. Mas depois aqui eu vou mostrar também uma outra forma de medir essa constante, esse Gzão, que foi um outro cara, o Von Jolly. O que ele fez? Envolvia uma balança também. A princípio, ele colocou uma balança aqui que tem uma massa M1, e aqui do outro lado tem esse prato que tem esses pezinhos. Então, a princípio, está equilibrada essa balança M1 com esses pezinhos que estão aqui. Depois que a balança está equilibrada, ele colocava uma esfera aqui de chumbo de 6 toneladas, colocava embaixo dessa massa. E aí, a força gravitacional entre essas massas, existia uma força gravitacional entre essas massas. Né? Então, para conseguir equilibrar novamente a balança, ele precisava compensar com o mesmo peso dessa força gravitacional, ele precisava colocar pezinhos aqui, né? Esse peso aqui era igual à força gravitacional entre essas duas esferas. Então ele conseguia saber qual que era a força de atração entre as esferas, ele já tinha a massa de cada uma, e também já sabia a distância entre o centro delas. Então ele tinha força, tinha massa, tinha distância, ele conseguia encontrar esse Gzão aqui, que todos os contos que ele fazia davam sempre o mesmo valor, que é 6,67 vezes 10 a menos 1 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Independente da massa que era, da distância que ele colocava, essa constante dava sempre esse mesmo valor. Né? Não é à toa, por isso que se chama constante de gravitação. Então, é legal agora a gente também ver isso aqui, que é a aceleração da gravidade. Né? Quando a gente está na superfície da Terra, considerando a atração só da Terra, né, só do planeta, sem considerar que existe influência do Sol, da Lua, dos outros astros, considerando só da Terra, na superfície aqui, a força de atração gravitacional ela é igual ao peso. Então a gente acabou de ver que a força da gravitação é Gzão M, M1, M2 dividido por R ao quadrado, né? R é o raio aqui do planeta, vai ser igual ao peso, e peso é mg. Então, se a gente passar esse m dividindo para o outro lado aqui, a gente fica só com g. Então, a aceleração da gravidade ela não depende da massa do corpo, ela depende só da massa do planeta. Mas aí, como é que faz quando a gente está... Isso para quando está na superfície. E quando a gente está em órbita ou fora da superfície, né? É bem semelhante também. Então, se a gente quisesse medir qual que é o valor da gravidade numa distância, numa altura h, acima da superfície do planeta, que seria a aceleração da gravidade GH, ela vai ser a constante gravitacional vezes a massa, né, do planeta, e a distância aqui, que seria o raio da Terra mais a altura h ao quadrado. Se a gente substituir, passar esse r ao quadrado multiplicando do outro lado, a gente vê que Gm, que é o que está aqui, é igual a g r ao quadrado. Então, a gente acha que a aceleração da gravidade nesse ponto h, ela é igual à aceleração da gravidade na superfície multiplicado por essa questão dos raios aqui. Esse número aqui, né, o raio da Terra dividido pelo raio da Terra mais a altura, é um número que é menor que 1. Ou seja, a aceleração da gravidade no ponto H aqui, ela é menor do que a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, à medida que a gente vai subindo aqui, vai ficando mais distante do planeta, a aceleração da gravidade vai diminuindo. Né? Aqui é importante que a gente lembre que é diferente. Né? O G maiúsculo, esse Gzão, é a constante de gravitação. E o G minúsculo é a aceleração da gravidade. Então, é importante a gente não confundir essas duas coisas. Né? São números diferentes. Aqui eu vou fazer relembrar, né, umas coisas do espectro eletromagnético agora. Todo mundo já deve ter visto, né, várias imagens coloridas de fotos tiradas por telescópios, né, fotos coloridas de nebulosas, de planeta, galáxia e tal.
Mas será que se a gente chegasse, se a gente pudesse viajar lá mesmo, chegar lá perto e olhar com o nosso olho mesmo, será que seria exatamente assim que a gente veria essas imagens que a gente vê às vezes na internet e tal? E aí depende, né, como que é o processo de criação da imagem. E a gente vai dar uma olhada aqui. Então aqui a gente tem o espectro da onda eletromagnética, né? Lembrando que a onda eletromagnética ela se propaga no vácuo, ela é diferente da onda mecânica. Então a gente tem ondas que têm um comprimento de onda bem grande, que são as ondas de rádio, aqui não ficou escrito, né? Mas aqui estão as ondas de rádio, tem as micro-ondas, o infravermelho, e a gente tem essa pequena parcela aqui, essa faixa bem estreita aqui, que é todas as cores que a gente consegue enxergar com o nosso olho. E aí, após isso aqui, a gente vai diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência. A gente tem ultravioleta, os raios-x, os raios gama. E aqui tem várias aplicações, né? A gente usa para telecomunicações, aparelhos eletrônicos que se comunicam com infravermelho, o sol, né, que emite luz branca para a gente aqui enxergar, e a gente consegue enxergar as coisas. E também a gente precisa usar protetor solar, né, contra os raios ultravioletas. Raio-x que a gente utiliza para... Ele penetra até uma parte da pele, né, e o osso ele não consegue penetrar, então a gente consegue saber a estrutura óssea da gente, né, sem precisar abrir a pessoa. Então, aqui nas ondas de rádio, né, uma coisa que é importante é a gente não confundir onda de rádio, né, que são ondas eletromagnéticas, com as ondas sonoras emitidas por um aparelho de rádio, né, que toca música. Às vezes, porque tem o mesmo nome, né, o aparelho de rádio, e aí ele tem ondas sonoras, emite ondas sonoras, e às vezes a gente confunde e acha que é tudo a mesma coisa. Né? Aqui são ondas eletromagnéticas, ondas de rádio eletromagnética, e a onda que sai da caixinha de som, né, de um rádio, um aparelho de rádio, são ondas sonoras, são ondas mecânicas. Então, como exemplo aqui, dessa questão de será que se a gente estivesse lá a gente veria essa foto aqui exatamente do jeito que ela é, para fazer essa imagem aqui, dessa nebulosa do Caranguejo, foi utilizado dados de 5 telescópios diferentes, que detectavam partes diferentes daquele espectro eletromagnético. Um telescópio ele media ondas de rádio, o outro infravermelho, o Hubble, né, que media o visível, e aí tinha um outro telescópio que era ultravioleta, e um telescópio que media raio-x. Mas aí você vai me perguntar, mas se a gente enxerga só o visível, como que a gente está transformando isso aqui numa imagem? Né? Aí olha só o que o pessoal faz. Todo mundo já deve estar familiarizado, né, com essa, vamos dizer assim, essa visão de calor. Quando a gente usa uma câmera infravermelha, essas cores aqui são artificiais, né? A gente escolheu colocar essas cores aqui para a gente conseguir entender melhor. Porque se fosse tudo preto e branco, uma escala de cinza, ficaria difícil a gente entender as nuances que existem. Né? Então, ele mede só a temperatura e a gente escolheu colocar cores diferentes para temperaturas diferentes. E algumas imagens que a gente vê de galáxias, de nebulosas, alguma coisa assim, a gente faz esse mesmo processo. Aqui nas ondas de rádio, o telescópio VLA, que é um radiotelescópio, o que ele fez? As ondas de rádio elas estão nessa faixa aqui do espectro eletromagnético, né? São comprimentos de onda bem grandes. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e associa os dados que a gente coletou desse telescópio com a parte que a gente consegue entender, né? Com a luz visível. E qual parte da luz visível que tem o maior comprimento de onda? É a luz vermelha. Então eles associaram as ondas do rádio com o vermelho. No outro extremo, o telescópio Chandra, que era sensível ao raio-x, o raio-x está aqui, tem um comprimento de onda bem curto, uma frequência alta. Então eles pegaram os dados do raio-x que esse telescópio captou e associaram com a parte do espectro visível que tem um comprimento de onda bem curto, que seria aqui o violeta, o roxo. Né? E as partes intermediárias eles foram distribuindo. O infravermelho eles colocaram de amarelo, o Hubble, que tem o espectro visível, né, que o Hubble detecta a luz da mesma forma que o nosso olho consegue detectar. Né? Então eles associaram todas as diferenças de cores do Hubble só com tonalidades de verde e o ultravioleta só com azul. E aí, quando a gente combina essas imagens, a gente obtém uma imagem
dessa aqui. Então, algumas imagens que a gente vê na internet não são exatamente, se a gente estivesse lá, a gente não veria exatamente essas cores, né? Aqui eu tenho o site da NASA, que tem dá para ver umas imagens do Hubble. Você pode colocar, sei lá, aqui fala que você pode colocar a data do seu aniversário, né, para ver qual imagem que o Hubble registrou no dia do seu aniversário. Aqui eu vou colocar, sei lá, o dia de hoje, por exemplo, para ver o que o Hubble viu nessa data. Hoje é 18, né? 18 de maio. Então, o Hubble fez uma imagem de Júpiter no dia 18 de maio de 1994. Dá pra gente ver até uma luazinha aqui e a sombra que a Lua fez no Hubble, ou fez em Júpiter. E aí tem várias informações, dá pra ver a imagem cheia e tal, você pode ficar brincando de ver o Hubble realmente, né, ele faz imagens com na parte do espectro visível, que é a mesma que o nosso olho percebe, né? Lógico que ele tem uma sensibilidade maior, né? Mas então é possível a gente ficar brincando ali, vendo várias imagens do Hubble, para ver várias imagens bem bacanas. Aqui, agora a gente vai ver, agora que a gente entendeu melhor, né, o espectro eletromagnético, relembrou essa parte do ultravioleta, infravermelho e tal, as várias cores do espectro visível, a gente consegue entender melhor o que é a lei de Hubble, que é o nome desse camarada aí, o Edwin Hubble. Existe uma coisa na física, na química, que chama espectro de emissão e absorção. Então, todas as substâncias e os elementos químicos, eles possuem um espectro característico que é como se fosse a impressão digital daquele elemento. Quando aquele elemento ele é excitado, é aquecido, e depois ele libera radiação, libera luz, ele sempre libera naquela mesma faixa de radiação. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele sempre, quando ele é excitado, depois ele sempre libera, quando ele volta ao estado normal dele, ele sempre libera esse mesmo padrão aqui. E o hélio sempre dessa forma. O lítio sempre essa faixinha aqui mais clara, né? Então, dessa forma a gente consegue, funciona como uma impressão digital daquela estrutura, daqueles componentes ou daquele elemento químico específico. E aí isso é uma das coisas que os astrônomos usam para saber a composição de planetas e de nuvens de gás e tal. Então, sabendo que existe essa impressão digital dos elementos e das estruturas espaciais, quando a gente compara, o que o Hubble fez, né? Através de observação, ele percebeu que quando ele olhava coisas mais distantes, elas estavam cada vez mais deslocadas para o lado do vermelho aqui, né? O comprimento de onda dela estava ficando mais longa. Então, quando ele comparava com referência de laboratório, que deveria ser assim. Ele olhava uma estrela e aí ele recebia um espectro aqui de absorção que era um pouquinho deslocado para a direita, um pouquinho para o vermelho. E aí, quando ele observava uma galáxia próxima que entre aspas, né, a gente está falando de coisas bem distantes, né, astronômicas, então a galáxia mais próxima era um pouquinho mais para a direita. A galáxia mais distante ainda era mais ainda para a direita. Se ele observasse uma galáxia muito distante, ficava deslocado mais ainda, o comprimento de onda ia mais ainda para o vermelho. E aí, olha só, é uma coisa bem parecida com o efeito Doppler que a gente estuda, né, naquela questão do som, de quando a ambulância está se aproximando da gente, a gente escuta a sirene de uma forma mais aguda, né, quando a ambulância está chegando, a gente escuta um som mais agudo, quando a ambulância está se afastando, a gente escuta o som mais grave. É um processo bem parecido, só que a diferença aqui é que a onda eletromagnética está na velocidade da luz. E aí tem questões de relatividade, tal, que a gente não vai entrar em muito detalhe, mas é basicamente um efeito Doppler. É a mesma ideia, né? A estrela, por exemplo, então, quando ela estava se aproximando da gente, a luz que ela emite, a radiação dela,
a gente percebia os raios eletromagnéticos de um comprimento de onda menor e mais voltados para o azul, que a gente chama de blue shift, ou desvio para o azul. E quando a galáxia ou estrela estava se afastando, a gente percebia o espectro eletromagnético mais deslocado para o vermelho. O comprimento de onda ficou maior, né? Ficou mais largo. A onda deu uma esticada. Então, isso seria o desvio para o vermelho. Essa questão de desvio para o vermelho era possível medir pela diferença, né, da onda emitida com o que era recebido. Então, assim, ele consegue perceber qual seria a velocidade com que essa estrela está se afastando da gente, ou se aproximando, né, se fosse um caso de aproximação. E aí, o que o Hubble, a lei de Hubble diz, né? Que a velocidade daquele objeto, daquela estrela, daquela galáxia, é igual a uma constante, que é a constante de Hubble, vezes a distância que é aquele objeto da gente. O que isso quer dizer? Né? Que as galáxias que estão mais distantes estão se afastando mais rapidamente. Então, à medida que a gente vai observando as coisas que estão mais longe, elas estão cada vez mais rápidas, elas estão acelerando nesse processo. Né? Então, o universo está se expandindo. Cada vez as coisas... Ele olhava uma estrela aqui, ela está um desvio vermelho menor. Olhava uma galáxia mais distante, estava um desvio vermelho maior ainda. Essa constante de Hubble aqui, né, ela tem esse valor de... É um valor que varia às vezes, né, porque ela é uma constante que é medida assim, experimentalmente, então depende de observações dos astros, né, e às vezes eles consertam um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas ela tem essa unidade aqui de quilômetros por segundo por megaparsec. Megaparsec é uma unidade que é bem comum na astronomia, né, mas não é tão comum no nosso dia a dia. E um megaparsec é igual a 3,26 anos-luz, que é igual a 3,08 10 elevado a 16 metros. Então é uma unidade bem grande. Para quem já gosta de Star Wars, né, já deve ter ouvido falar dessa unidade que o Han Solo fala, que ele fez o percurso lá de Kessel em menos de 12 parsecs. E quando ele fala isso, acaba parecendo que é uma unidade de tempo, né, que ele fez. Quando ele fala, eu fiz em menos de 12 parsecs, parece que é uma unidade de tempo. Mas, na verdade, o parsec é uma unidade de distância. Assim como o ano-luz também, né? Às vezes a gente confunde, porque tem ano e a gente associa ano com o tempo. Mas é anos-luz, é a quantidade de distância que a luz vai percorrer durante um ano. Então essas aqui são unidades de distância, não de tempo. E essa questão então da lei de Hubble, de falar que as coisas estão se afastando da gente, ela levantou algumas questões, né, que era tipo assim, se as galáxias estão se afastando, se a gente voltar no tempo, à medida que a gente vai voltando, em algum momento elas vão estar cada vez mais próximas da gente. Será que existe algum momento que estavam todas elas num único ponto, né? E isso foi uma das principais evidências, né, a favor da teoria do Big Bang. Ou seja, estava tudo concentrado em um ponto só, e após o Big Bang, o universo começou a se expandir, e está se expandindo aí até hoje. Né? Sobre o conteúdo mesmo, era isso que eu tinha para falar. Aqui eu tenho alguns links que eu acho que são interessantes. Né? Tem o site da Olimpíada Brasileira de Astronomia, tem o link que vai direto para lá, se encontra provas dos anos anteriores e os gabaritos. E é bom que vários desses gabaritos aqui não é só tipo assim, a resposta é a letra A ou é a letra B. Existe uma resoluçãozinha, né? Então que é bom, que ajuda a gente a entender. Lá no site da OBA também a gente encontra simulados de várias questões. E lá no site também eles indicam vários livros e várias coisas para ler. Eu também coloquei aqui indicando esse blog aqui, chama Space Today, que é um blog bem bacana, né, que tem várias notícias de astronáutica, de astronomia. Acho que para ficar informado, né, das coisas que estão acontecendo. Aqui também eu vou mostrar esse aqui que é legal, que é um mapa do sistema solar.
se a Lua tivesse só um pixel. Então deixa eu colocar aqui em português. Então ele simula se a Lua tivesse um pixel só, olha só o que aconteceria, né? Aí, se eu clicar aqui embaixo, essa velocidade aqui que está se deslocando é a velocidade da luz se a gente estivesse nessa escala. Então parece que é bem devagar, né? Mas é bem curioso a gente poder ver. Então fica indicação aí se vocês quiserem explorar. E aí é cheio de textos no meio do caminho aqui, né? Que vai aparecendo e tal. Se a gente for lá na Terra, a gente vai ver que ele fala aqui que a Terra está 8,5 minutos-luz do Sol. Ou seja, a luz do Sol gasta cerca de 8 minutos para chegar até aqui no planeta. Né? E aí você pode mudar a escala aqui se quiser. Você pode, sei lá, medir em quilômetros essa distância, ou em unidades astronômicas, né, que é a distância justamente da Terra ao Sol. Então, a Terra está a 1 unidade astronômica. Ou medir em baleias azuis. Sabe? Tipo, tem umas, é divertido, dá para explorar bastante esse site aqui, tem informações bacanas. Esse outro vídeo aqui também é legal, que é 5 coisas que você acha que sabe sobre astronomia, mas está errado. Tem umas curiosidades, né, que às vezes a gente sempre escuta, ou então pequenas imprecisões, né, que a gente comete, e é baseado numa palestra desse professor aqui, que é o professor Bosco. Então eu coloquei também essa outra palestra aqui que fala sobre calendários. É uma palestra mais longa, mas é bem completa e tem muita informação bacana. E aqui algumas referências, né, que eu coloquei de livros do ensino médio, né, que tem os temas que caem nas Olimpíadas Brasileiras que eu utilizei para montar essa apresentação. Então era isso, galera. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser escrever aí, ou quiser deixar o e-mail para eu enviar a apresentação, ou qualquer coisa desse tipo, fica à vontade aí, pode abrir o microfone ou escrever no chat que a gente tenta responder se eu souber. Aqui também tem o link do Instagram, né, do grupo do PIBID, que vocês podem entrar lá que a gente está sempre postando coisa. E tem o Facebook também, para quem quiser acompanhar. Né? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, fica à vontade.